Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Alexandre Coimbra Amaral, finalmente no Vozes da Vez, conseguimos. Conseguimos, e isso talvez os ouvintes, espectadores não saibam o que foi isso aqui. Muito obrigado. Não, eu que te agradeço demais. Muito obrigado. É uma honra. Isso aqui tipo vencer na vida. Ai, para. Ó, o papo hoje, já avisando para os ouvintes, vai ser meio filosófico, mas vai ser uma filosofia muito didática, porque você tem esse dom. Primeiro porque a televisão te trouxe uma notoriedade, eu acho que todo mundo que está ouvindo, acompanhando a Nova Brasil, sabe de quem eu estou falando. E segundo, porque o rádio, apesar da gente querer filosofar, tem aquela filosofia mais coloquial, né? Sim. A gente consegue falar bem próximo do ouvinte. Bom, eu considero esse nosso encontro, Alexandre, um reencontro, porque eu acho que eu já te encontrei tanto nos seus livros, nas suas manifestações públicas e midiáticas, que eu estou considerando um reencontro. E aí eu queria te perguntar, bem didaticamente, você que é escritor, mas a sua base é a psicanálise? Psicologia. A psicologia. Por que a gente precisa de psicólogo? Por que a gente sempre ouve o tempo inteiro? Ai, tá faltando na terapia. Ai, se fizesse terapia, não tava assim. Ou então aquela frase que eu adoro, que eu faço terapia para aguentar quem não faça terapia. Eu também adoro essa. Por que a gente precisa tanto de um psicólogo assim, segurando a nossa mão? Olha, eu acho que a gente precisa de gente. Eu estou escrevendo um livro nesse momento, eu vou te dar aqui um furo. Eu estou escrevendo um livro sobre a solidão contemporânea. Essa solidão do nosso tempo em que a gente pode conversar com 200 pessoas num dia e voltar para casa e não tem ninguém para ligar na hora que aparece uma grande treta no nosso caminho, né? Ou uma grande alegria, às Ou vezes uma a gente só grande quer compartilhar. E todo o tema da solidão, ele começou dentro de mim com uma percepção do consultório, que era assim, já estou quase 30 anos sentado nessa cadeira de psicólogo, né? Escutando indivíduos, casais, famílias, grupos, né? Brasil afora, viajando muito, mas eu me sinto com gente, independente do espaço, do tipo de escuta, da ambiência, se eu estou na rua da Cracolândia, se eu estou de frente de um CEO, eu sou a mesma pessoa. E no século passado, Fabiane, acontecia uma coisa assim, na terapia. Digamos que a minha sessão com você fosse na segunda-feira, e quinta-feira acontecia uma cena importantíssima na sua vida, de qualquer tipo, uma cena triste, que te dá medo, que te deu muita raiva, qualquer coisa. Você ia passar a quinta, sexta, sábado e domingo conversando sobre essa cena, com um monte de gente. Você ia falar com sua mãe, com seu pai, com seu marido, com melhores amigos, você ia trocar ideias e falar, inclusive, eu tive conversando ontem com minha mãe achou isso, meu amigo não sei o que me disse isso sobre essa cena. Você ia chegar na segunda-feira na terapia com essa cena elaborada já por vários diálogos. Corta para o século XXI, isso acabou. As pessoas chegam para o terapeuta e falam assim, graças a Deus que eu tive sessão, porque você é a única pessoa que eu tenho para conversar. Ou marca uma sessão extra, né? Ou marca uma sessão extra. Então, a gente está precisando tanto de psicólogo, porque a gente está precisando de gente. E os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão fazendo o papel que é do vizinho, do amigo. Não deveria ser assim, né? Porque o tipo de diálogo é muito diferente, radicalmente diferente de um diálogo com um amigo, com um vizinho, com um parente, com um amor da sua vida, né? Mas na ausência de todas essas figuras, a gente promove uma escuta que tenta chegar perto desse tamanho desse buraco que as pessoas vivem. Eu acho que por isso que a gente está muito sozinho, porque a gente, primeiro, está andando rápido demais. Talvez o Renato Teixeira tivesse que cantar cantando em frente assim.
preciso voltar a aprender a andar devagar porque só tenho aprendido a ter pressa. Nós viramos essas pessoas, né? Com muita pressa, sem tempo, preenchendo todo o tempo do vazio, do silêncio, da contemplação com conteúdo, tela, sobreposição, né? Lavar a louça escutando podcast, assistir televisão mandando mensagem, almoçar com o filho trabalhando. Né? A gente perdeu essa capacidade. Tô criando um buraquinho aqui, tá? Não, somos pra todos. eu Isso entrar aqui, nele. ó, isso aqui somos todos. Todos. Quem disser assim que, sabe, é o alecrim dourado que não está nisso, está mentindo, porque isso é um funcionamento que se globalizou, sabe, e que está hoje, como eu digo, na rua, na chuva, na fazenda e na casinha de sapê. Todo mundo está nisso. A minha esposa recentemente esteve numa vila no interior da Bahia e ela conversando com uma senhora, uma vendedora assim, de rua. Uma vendedora estava vendendo, sei lá, cocada, sabe? Numa vilinha desse tamanho, no interior da Bahia. E elas começaram a conversar e ela contou que era psicóloga. E a senhora falou, nossa, meu filho está com tanto problema com tela, você me ajuda? Sabe? Então, naquela hora ela disse assim, cara, está acontecendo em todos os lugares. Então, obviamente não é só por causa de tela, é um funcionamento. A tela é um elemento desse funcionamento, é o trabalho que não tem mais fronteira. Mas esse trabalho não ter mais fronteira também não está implicado a tela, ou a internet, que teoricamente era para agilizar o nosso trabalho para a gente ter mais tempo em casa. E hoje a gente já não sabe separar o que é privado e o que é público. Mas também tem assim, essa noção de que, isso é uma distorção, né? De que o trabalho é a sua única forma de realização, de produção de sentido na vida. Isso não precisa estar com tela. O seu chefe pode falar com você que isso é o seu propósito. Aí começam umas palavrinhas assim, que eu acho que são umas cascas de banana, sabe? Que o sistema vai colocando para a gente perder essa noção de que existe sentido na vida nisso aqui, ó, no encontro 3D, de eu poder comentar com você da sua blusa quentinha, você falar do frio carioca, e a gente poder se olhar olhos nos olhos, né? Essa tecnologia ancestral, sabe? Ela é sempre maior do que qualquer digitalização. A pandemia nos lembrou disso. A pandemia está muito recente e a gente sabe o que a gente sofreu ali. Então, Alexandre, a pandemia está muito recente, mas ao mesmo tempo parece que foi no século passado. E você disse uma coisa que me vem à cabeça sempre, a pandemia nos lembrou disso, mas parece que a gente esqueceu tudo. Sim. Eu me lembro que os comentários na pandemia eram, não, agora a gente vai redirecionar, recalcular a rota. E parece que a gente esqueceu o que tinha acontecido. Eu cheguei ao ponto de comentar com algumas pessoas muito próximas que eu estava muito feliz nessa época da pandemia, porque eu estava em casa, eu estava muito próxima do meu marido, fortaleceu muito a nossa relação, eu trabalhei muito menos. Eu cheguei a sentir falta desse ambiente doméstico, sabe? Que eu estou vivendo aí no puerpério, meu filho está com 8 meses, não consegui parar. E fiquei me cobrando, eu comigo mesma, meu Deus, eu não estou produzindo nada, sendo que eu estava estou cuidando ainda de um bebê. Então, será que a gente aprendeu mesmo na pandemia alguma coisa? Eu acho que a gente aprendeu e se traumatizou ao mesmo tempo. E quando a gente vive um trauma, né, porque a pandemia não foi um passeio no parque, foi um trauma coletivo. Sim. Quando a gente vive um trauma, uma das saídas do trauma é se afastar, se defender, buscar refúgio em outros lugares, até que podem ser anestésicos, para a gente não entrar em contato com aquela dor que, na hora que a gente encontra essa dor do trauma, ela flameja dentro da alma da gente. Então, eu acho que a gente fez uma espécie de cosplay de que está tudo muito bem, sabe? Mas essa conta chega? Chega. Está chegando. Coletivamente? Coletivamente. A gente só sai de um trauma coletivo enfrentando isso de forma coletiva. E uma das distorções que a gente tem vivido é achar que a gente sai disso individualmente.
é achar que cada um tem que encontrar o seu caminho, cada um tem que encontrar a sua via de se mostrar forte e resiliente. Eu acho que a pandemia, ela foi um chamamento assim, para a gente entender que tem momentos em que a vida nos conclama para essa ideia. A gente é feito de gente. A pandemia nos retirou gente. A gente só conseguiu sair daquilo promovendo um esforço coletivo, por exemplo, de vacinação, né? Então a gente precisou, que é o que o Beto Guedes dizia, eu acho que a Nova Brasil está me deixando mais musical. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, todas as marcas, quando a gente vive uma tensão e um trauma, elas deixam no corpo e na alma uma lembrança de que a saída disso é através de gente. Mas existe um tipo de discurso no nosso tempo que renega isso. É um discurso que promove medo, né? Que promove a desconfiança do outro, né? Então a gente está vivendo isso. Uma das coisas que eu quero muito conversar nesse livro novo é sobre essa desconfiança, esse medo de encontrar as pessoas, né? Por que a gente desenvolveu isso, né? Por que a gente está tão ressabiado para construir relações íntimas? Por que a intimidade gera tanto medo? E a intimidade é um dos elementos fundamentais para a produção de sentido da vida. Sim, nós nunca vamos deixar de ser aquele bebezinho. Vou pensar aqui no seu bebê de 8 meses, a gente nunca deixa de ser aquele bebê que olha para o outro e fala assim, que bom que você chegou. Que eu senti muito a sua falta, cara. Eu seguro a onda sem você, mas com você é melhor. Entendeu? A gente nunca vai deixar de ser esse bebê. Até o último dia da nossa vida, a gente tem esse bebê aqui dentro. E aí cria-se essa ficção de que a adultez é esse processo de deixar de precisar do outro, sabe? De construir uma independência. Eu nunca acreditei em independência, Fabiana. Eu só acredito em interdependência. Eu só acredito em fragilidades juntas, potências melhores, sabe? Colaboração. Eu já trouxe o papelzinho porque eu já sabia que eu já ia me emocionar. Sim, eu concordo, eu também acredito nessa colaboração, no coletivo, na construção plural. Qual foi ou quando foi que o mundo foi caminhando para essa individualidade brutal e patológica? Olha, tem muita gente falando sobre isso na sociologia, na filosofia, na psicologia social. Como a gente está num programa de rádio, eu vou tentar resumir aqui como se a gente resumisse um livro à sua orelha, né? O caminho é o seguinte: no século XIX surgiu, sobretudo com a psicanálise, Freud, assim como uma grande figura, depois a história da psicologia, a noção de eu, do sujeito, essa coisa de que eu tenho direito a um desejo, eu tenho direito a uma vida com a minha cara, com a minha impressão digital. Cada um vem com um dedão diferente. Então isso aqui é uma marca da natureza me dizendo que eu tenho o direito de entender primeiro quem eu sou e depois projetar um sonho no mundo, ou vários sonhos no tempo, para eu colocar essa minha impressão digital como um legado para o mundo, como uma história que faz sentido para mim. Isso surgiu lá no século XIX. O século XX, ele trouxe uma discussão muito interessante, que é a discussão sobre o contraste entre o prazer e o sofrimento, né? Como a gente vive numa cultura judaico-cristã, a gente tem o sofrimento como se fosse o eixo do nosso desenvolvimento. Então, assim, quanto mais você sofrer, mais digna é a sua história. É isso que esse paradigma está dizendo, né? A imagem e semelhança de Cristo, porque é um calvário que leva para a melhoria da sua condição humana, para a sua elevação humana. Mas o século XX trouxe outra pergunta. Sim, mas e o prazer? Como diz a Zizi Posse naquela música mais simples, é sobre-humano amar, é sobre-humano gozar, né?
Então, o século XX trouxe essas reivindicações. Aí veio o feminismo, o movimento hippie, a contracultura, né, dizendo assim, cara, prazer também faz a gente crescer. Então a gente cresce e se desenvolve no sofrimento e no orgasmo, da mesma forma. Né? E aí, essa efervescência da busca pelo prazer trouxe uma, digamos assim, uma hiperinflação do eu. Assim, então, assim, o que vale agora é o meu prazer. Aí a gente passou de uma reivindicação social e cultural importante de incluir o prazer para agora o eixo da minha vida é o meu prazer. E aí vira individualismo. Porque aí vira um umbiguismo em que eu não vejo o outro. Porque, na verdade, o que o Sartre dizia lá é que a gente tem liberdade total na vida. Liberdade é a resultante de uma fricção, de um atrito entre o que eu desejo fazer com a minha vida, o que você deseja, o que os outros desejam, o que... Né? A gente vai se dando conta de todos esses aspectos e vai construindo assim, ó, um caminho dentro disso. Aí vem ética, aí vem moral, Sim. vem tudo. Mas o individualismo é a marca do século XXI. Nós viramos ilhas individualistas, pensando muito na nossa biografia individual. Tudo que é coletivo é démodé. Então, você vai conversar... Eu tenho um filho que vai fazer o Enem agora no final do ano, e é muito impressionante, porque a gente conversando sobre os discursos que circulam assim, na sala de aula, ainda tem professor falando, por exemplo, assim, que o estudante não deve namorar no terceiro ano porque ele tem um projeto de vida, que é o Enem. Quem é esse cara ou essa professora, não sei o gênero dessa pessoa, assim, quem é essa pessoa para dizer que o amor é desestruturante para um adolescente e que não é importante para ele viver aquilo, né? E que, então veja, em nome do eu, o nós... Eu ouvi tanto isso do meu pai. Hã? Eu ouvi tanto isso do meu pois pai. Pois é, em nome do eu, da projeção do eu no mundo, todos os nós vão ficando. Então, é a carreira em detrimento da família, do casamento, das amizades, né? Então, isso é uma tendência do nosso tempo. Eu sou contracultural nisso. Eu desacredito nesse tipo de biografia. Eu escuto há 30 anos gente infeliz de construir vidas assim. Eu não tenho como acreditar nisso. Não, você está coberto de razão e a minha caixinha só está enchendo aqui, porque eu fico pensando como eu adiei minha gravidez por conta do trabalho. E aí, ao tentar engravidar, me entupi de hormônio. E aí é um ciclo igual a mim. Tem milhares de mulheres. E aí eu só estou indo por um caminho, mas tem vários outros. Eu quero saber tudo de você, mas eu também não quero ser invasiva. Pode perguntar tudo. Fabiane, olha assim, vou me emocionar aqui. Eu confio demais no seu talento. Eu confio demais em tudo que você faz. Eu te sigo, eu te acompanho, te admiro. Se eu estou aqui com você, é porque você pode perguntar qualquer coisa, eu vou te responder. Obrigada. E eu acho que a sua delicadeza é uma das coisas que faz você ser essa pessoa tão gente como a gente. A gente tem a impressão de que você é nosso amigo de infância. Ai, que bom. E... É a intenção. E aí eu queria saber de você, em alguns livros seus, principalmente, A Esperança a gente planta também, mas principalmente Cartas de um Terapeuta para seus momentos de crise, você fala muito sobre silêncio. E agora você disse que você vai escrever um livro, está escrevendo sobre a solidão. Não são sinônimos, mas muitas vezes eles acabam se complementando. Um silêncio por conta de uma solidão, e aí você fica cada vez mais introspectivo. Como é que você lida com os seus silêncios? Assim, a gente está falando de um mundo ruidoso e nós estamos falando também da importância para você de gente. Como é que você lida com o seu silêncio? Eu vou começar te dizendo uma frase de um dos meus filhos, o Ravi, que ele tem 16 anos, acabou de fazer 16 anos semana passada. Ele diz assim: pai, a sua bateria social de um dia é a minha de um ano, é insuportável.
O carisma é muito lá em cima. Então, assim, eu realmente preciso de muita gente para ser feliz. Eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui um superlativo construtor de vínculos, assim. Eu sempre precisei muito de gente. Você acha que isso pode ter a ver com você ser mineiro? Não, eu acho que isso tem a ver com outras coisas. Eu acho que isso tem a ver com eu ser uma pessoa que desde sempre senti que vinha ao mundo para conversar. Por isso que a psicologia que eu faço não é uma psicologia só de escuta, ela é de conversa, né? Querer ter um casal, uma família, um grupo, uma escola, uma empresa, uma instituição de saúde, assim, eu quero conversar, eu escuto e depois falo, converso, e trago impressões, teoria, opinião, né? Interpretação, para a gente poder desenvolver uma fala aqui de alto nível. Mas eu sempre fui essa pessoa, Fabiane, assim, com muita necessidade de gente. E eu tenho uma família, né, tanto a minha família de origem, quanto a família que eu criei junto com a minha companheira, Daniela, é uma família de gente mais na dela. E é muito interessante isso, porque de onde eu vim e para onde eu fui, tem gente mais silenciosa que eu. Então eu sinto nessa noção de interdependência, de que a gente nunca faz nada sozinho, que essas pessoas me convidam para o meu silêncio, sabe? Essas pessoas estão sempre me convidando para o meu silêncio. Me lembro, na gravidez do nosso primeiro filho, que hoje está com 18 anos, eu estava assim, eufórico. Eu só conseguia falar disso, não sei o quê. Aí teve um dia que a minha companheira, Daniela, que é uma das pessoas mais sábias que eu conheço na vida, ela olhou nos meus olhos e disse assim: Xande, tem uma flor nascendo, tem um tanto de silêncio para escutar uma flor nascendo. Então, eu sinto que eu sou essa pessoa que transito entre essa quantidade de conversas e uma quantidade de silêncio. Eu também faço os meus silêncios sozinho. Eu moro num lugar rodeado de verde, sempre precisei de muita natureza, e a natureza é a mãe do meu silêncio. Quando eu estou contemplando, quando eu estou dentro da natureza, eu viro outro, sabe? Eu viro um escutador da vida. Assim, ó, que estou aqui para te escutar, Mãe Terra. É assim que eu, com esse nível de reverência que eu me sinto ali. Que bonito isso. Me diz uma coisa, como num mundo ruidoso como o nosso, quais são não são os gatilhos, quais são de que maneira que a gente chega mais rapidamente nesses silêncios internos? Porque a impressão que eu tenho é que mesmo quando a gente está sozinho em casa, o barulho é interno. Sim. Existem mecanismos para a gente chegar no silêncio? Porque eu sempre ouço dizer, meditação. Mas às vezes a gente não consegue nem meditar, porque está tudo tão... Isso. Quais são os mecanismos que nos ajudam a chegar nesse silêncio interno, ou pelo menos a buscar uma paz interior? Olha, tem muita gente que não vai conseguir meditar, e eu acho que tudo bem. Eu acho que essa ideia da meditação, às vezes, ela parece para algumas pessoas uma coisa impositiva e impossível. Mas eu acredito na meditação do encontro. Assim, o que eu acho que é isso? Uma sessão de terapia, uma boa sessão de terapia pode ser... Pode ser, mas assim, um encontro com um bebê. Tá ali com um bebê, olhando nos olhos dele. Mas só quando ele está dormindo que tem silêncio. Não, mas não é o silêncio, é o encontro. Tem um encontro que acontece, que você vai para outra frequência da vida. Sim. Sabe? Quando você genuinamente está com o outro, tem um pedaço seu que se cala. Sim. Sabe? E a gente precisa buscar cada vez mais de forma voluntária, consciente, e eu diria assim, quase como um remédio para o nosso tempo. Sabe? A gente ter esses
esses post-its humanos, assim, ó. Eu sei que eu preciso me lembrar que na hora que eu tô com a Fabiane, eu me esqueço de tudo. Na hora que eu tô com a pessoa X, naquele espaço Y, tem alguma coisa dentro de mim que acontece que eu vivo em outro lugar. Eu vou para Nárnia, sabe como é? Tem pessoas, lugares, tem gente que tem isso com cheiro, com comida. São experiências da vida que os 5 sentidos nos relembram, sabe? Quais são os lugares seguros para a gente habitar na vida? E quais são os inseguros, os que deixam a gente mais ansioso, os que deixam a gente mais preocupado, os que deixam a gente mais irritado, né? Às vezes uma pessoa é uma coisa e outra. Na hora que uma pessoa, por exemplo, um filho, pode ser tranquilamente as duas coisas. Ainda mais na adolescência. Ainda mais na adolescência, ainda mais em qualquer fase, né? Sim. Vou dizer uma frase que eu tenho dito aqui, eu estou amando ser pai de adolescente. Amando. Porque as pessoas dizem para mim, aproveita agora, porque quando chegar a adolescência... Então eu vou te dizer, vai melhorar ainda mais. Vai melhorar ainda mais. Porque você vai colher os frutos da conexão. Você vai colher a árvore frondosa dessa semente que você está plantando agora com amor. Porque eles vão para a vida e vão voltar para você contando da vida. Vão voltar para você contrastando, porque a adolescência é um contraste. Ok, você tipo foi a porta-bandeira, assim, no seu caso, né? Mas os pais são os mestres de sala e porta-bandeira do carnaval da vida. Então você vai lá, apresenta a vida para a criança, o certo é isso, o errado é aquilo, o sagrado é isso, o profano é aquilo, né? O bom é isso, o mal é aquilo, você dá os parâmetros. E aí na adolescência ela fala assim, entendi, velho, eu vou ali no mundo olhar agora com os meus olhos, não com os seus. E aí eu volto para a gente conversar. Essa conversa é um barato. E Alexandre, essa conversa ela é sempre possível no mundo de hoje? Por mais que o mestre-sala e a porta-bandeira tenham se esforçado em apresentar um desfile campeão? O mestre-sala e a porta-bandeira vão estar como Chico Buarque. Ela desatinou, viu, na quarta-feira de cinzas. Sim. Vão estar exaustos. Porque a impressão que eu tenho é que esse diálogo, quando chega a um determinado momento, esse período da adolescência especialmente, ele se rompe. É meio matar a mãe, né, da psicanálise, ele se rompe, assim, a criança não quer ouvir. Eu tenho afilhados nessa fase de adolescência que vêm de famílias amorosas, de famílias muito, muito presentes. Meu afilhado, por exemplo, até ano passado, todos os domingos eu dava aula para ele de reforço do colégio. Hoje ele não quer deixar eu levar ele na escola. Dinda, me deixa na esquina. Mas isso é uma separação, isso não é um abandono. Todas as relações intensas da vida passam por momentos de separação. Todas. Todas as relações, e por algum motivo cultural a gente coloca mais ênfase nessa necessidade que o adolescente tem de se separar, de ganhar distância para escutar a sua própria voz e assumir o seu próprio tom na existência. Mas os casais longevos também passam por momentos de separações, mesmo morando na mesma casa. Sim. A nossa relação com os nossos pais, as nossas mães, nossos avós também passa por momentos em que a gente dá um tempo, que a gente deixa aquela pessoa ali na geladeira, ou a gente se vê na geladeira do outro. Né? Então isso é uma transição. E é saudável. E é saudável. E é saudável porque é inevitável. Porque isso, nos momentos em que a gente se afasta, a gente está fazendo a seguinte pergunta. Está rolando um clima estranho. E eu preciso ganhar distância para poder entender melhor o que está acontecendo, me entender melhor e decidir como é que eu vou fazer para me reconectar com essa pessoa. Eu estou estranhando essa pessoa, estou me estranhando, estou nos estranhando, estou estranhando o mundo. Tem alguma coisa que está fora da ordem. Eu preciso de ganhar tempo e distância para poder voltar. A gente fica muito ansioso quando o adolescente faz esse corte. Nessa fase, especialmente, eu estou indo muito nessa fase porque a gente tem muito ouvinte com filhos adolescentes. O
pai ficar mais em cima do filho não ajuda? Ou ajuda? Eu acho que a adolescência é assim, ó. Tô te falando por cicatriz própria, não por teoria. A adolescência é aquele momento em que o filho abre a fresta da porta para você e te convida para entrar. É ali que você tem que entrar. Essa fresta pode ser um tema, mas você não tem paciência com o tema dele. Ele quer te falar do Minecraft e você fala assim, ai que bobagem Minecraft. Pronto, fechou a porta. Às vezes a fresta é uma treta com um amigo. E aí, ao invés de você escutar, você faz palestra. Antes de escutar, fechou a porta. Então, o que a gente precisa entender é o que está acontecendo para a gente não entrar na porta deles quando eles estão dando esse acesso. Geralmente, por questões de uma lembrança de uma autoridade autoritária, a gente acha que a gente tem o poder sobre a porta e que a gente é que tem o direito de definir quando a conversa com eles deve acontecer. Uma coisa é a conversa sobre a logística da vida, sobre a hora de acordar e dormir, o que tem que fazer na escola, em casa, tarefas, etc., o que pode e o que não pode. Isso aí, beleza, nós somos os regentes daquele lar. Mas a conversa sobre a intimidade, a conversa sobre o mundo dele, pertence a ele. Ele é o regente dessa conversa. Ele é o dono da chave do quarto nessa hora. E na hora que ele abre essa porta, ele está fazendo um convite de coração. Às vezes esse convite vem misturado com outros sentimentos. Então é só a intimidade que vai dar para a gente uma certa lucidez para perceber essas confusões, né? Às vezes vem com aquela coisa, cada vez que eu fujo eu me aproximo mais, né? Assim, eu não queria precisar tanto de você, né? Um dos meus filhos na pandemia, chorando, me deu um soquinho assim, ó, no ombro e falou assim, eu queria estar com os meus amigos, não com você. Veja, ele estava chorando, me abraçando e dizendo que queria que essa cena fosse com outra pessoa. Eu entendi todas as partes dessa cena. Claro. Entende? Dificílimo para mim estar naquele lugar, Claro. naquele momento. Mas a gente, pela intimidade, a gente consegue sacar o que está rolando ali. Entende? Criar intimidade é uma das coisas mais difíceis da vida, né? E a gente está perdendo a habilidade de construir intimidade. A gente está construindo relações muito superficializadas, né? A gente acha que não dá... também, né, Alexandre? Criar intimidade dá muito trabalho. E não se resolve com emoji. Não. Né? Você mandar um emoji de coração numa mensagem para uma pessoa não significa que você é amiga dela. Com certeza. Então, construir intimidade é você abrir o seu coração nas frestas que você mais tem vergonha, culpa e medo. Sabe o que me causa neste momento da minha vida, que já está durando uns 10 anos, não tem a ver com a maternidade? Mais dificuldade, que me provoca mais dificuldade nessa intimidade, é a falta de tempo, porque intimidade necessita presença, como você disse, não é um emoji. E a minha presença física, talvez por eu trabalhar muito, por eu morar no Rio, trabalhar em São Paulo, eu estou sempre exausta. Com a maternidade, então, eu estou num grau de exaustão que eu nem sei te dizer. Eu tenho percebido que amigas de longa data, por exemplo, têm ficado no caminho muito por minha culpa. Porque eu não tenho tempo, eu não consigo me fazer presente. E eu tenho consciência disso, me sinto culpada por isso e não tenho conseguido, já há bastante tempo, resolver essa questão. Eu não sei se a gente tem a resolução dessa questão, a gente tem a reparação. Reparar uma ausência é uma capacidade que a gente tem de fazer a vida toda. Cada vez mais os nossos vínculos têm se quebrado pela ausência. Sim. Então, é uma tarefa existencial de nós que estamos habitando esse tempo louco, estranho, acelerado e superficializado nas relações, é da gente voltar e falar assim, Fabiane, tá muito difícil para mim ficar longe de você, mas eu tô acelerado, ocupado, exausto. Eu tenho saudade de você.
Eu preciso que você saiba disso, Fabiane. Eu tenho saudade de você. Mas na hora que eu pego o telefone para pensar assim, vou ligar para a Fabiane para a gente marcar uma saída, para a gente tomar um café, eu tenho vontade de morrer. Porque eu quero só deitar na cama e descansar. É isso. Então eu preciso que você saiba que eu tô com saudade, que eu não te esqueço, que eu não te abandonei como amiga, mas eu tô precisando saber como é que você está vivendo essa vida, sabe? E aí a intimidade pode ser reparada pelo compartilhamento dessa dor comum, que é a dor de viver neste tempo, sob este tipo de circunstância. Quando a gente tem uma pessoa num grau de privilégio diferente, né? Por exemplo, privilégio social, né? Que de repente a pessoa está com a vida ganha e ela começa a me julgar porque a minha não está, Sim. e eu estou no corre, Sim. certo? Aí nós vamos ter um problema mesmo. Talvez essa pessoa vá perder relevância na vida nesse momento, porque no momento em que a gente está vivendo assim esse desvão exaustivo, né? E que isso às vezes a gente está no modo básico de sobrevivência, né? Isso não tem a ver só com gente que está no corre, no metrô e no trem da Central do Brasil, não. Eu escutei recentemente no encontro com altos executivos, né? E a gente falando sobre exaustão, sobre esse mesmo tema aqui, uma das pessoas chegou e falou assim, eu queria só fazer uma pergunta para vocês, honestamente, vocês têm uma vida interessante? Porque a minha não é. Porque eu desmarquei 3 vezes de ir ao teatro com a minha filha, porque eu não tinha tempo para ir ao teatro com ela. Ela desistiu e foi sozinha na peça. Naquele dia, eu me senti fracassada com a minha filha. Eu olhei para essa quantidade de tempo que eu estou devotando ao trabalho e me pergunto que sentido faz isso. Então, essa relação com o tempo, assim, né? essa relação com o tempo, sabe? Esgarçando as relações, ela é motivo de profundo sofrimento nesse século. Profundo, profundo. Na sua opinião, você falou dessa pessoa que estava com a vida desinteressante. O que faz uma pessoa ser interessante? Para mim... Na sua opinião, como pra psicólogo. Vou falar o Alexandre, o psicólogo, tá? Vou te dar 2 respostas. O Alexandre se interessa por tanto tipo de gente que eu nem sei te dizer qual que é o meu tipo de gente, assim. Eu gosto muito de habitar a diferença, de escutar a diferença, mas eu não abro mão de delicadeza. Gente grosseira não entra na minha vida. Se eu sou obrigado a conviver com gente grosseira por uma questão profissional, aí é outra coisa. Tem um paciente tosco? Beleza, eu vou atender essa pessoa que está aqui na minha frente agora. Mas na minha vida não entra gente que não seja delicada. Para mim, a delicadeza é o chão da vida. Agora, uma vida interessante, uma pessoa interessante, é uma pessoa que não desiste de si, sabe? É uma pessoa que se faz boas perguntas, sabe? Que não vai sendo tragada pela voz da massa do que dizem que ela deve ser, sabe? Uma vida interessante é isso. Essa palavra, esse conceito é do Contato Caligares, né? Que ele dizia lindamente que ele não acredita em felicidade, ele acredita numa vida interessante. Eu acredito muito nisso. Sim. Né? Essa pergunta que está o tempo inteiro na cabeça, e agora? O que mais? Para onde eu posso ir? Cheguei aqui nesse pedacinho da vida que eu almejei, o que mais agora? Para onde? Porque nunca tem o topo da vida, né? A gente está sempre num morrinho, olhando para o passado, para o sonho, para as pessoas, né? Às vezes a gente cai num buraco porque tudo erode, né? Então, o tempo inteiro a gente está se fazendo perguntas. E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Com quem? De que jeito? Em que ritmo? Essa é uma vida interessante, até porque eu acho que tem um sinônimo para a vida interessante. É a vida possível. Eu detesto falar de ideal. Eu acho um saco esse negócio de ficar dando formulinha para cá e para lá, sabe? A gente só tem a vida que a gente consegue ter. Sim. Eu acho que seria muito mais legal se a gente
pudesse conversar sobre o nosso possível e não sobre o nosso ideal. Uma curiosidade que eu tenho, você falou sobre escutar diferença. Quando você está lá no seu consultório, na sala onde você atende, e você ouve de um paciente alguma coisa que é completamente diferente do que você acredita, qual é a sua maneira de acolher essa opinião, essa forma, esse paciente? Como é que você faz? Bom, primeiro o seguinte, a psicologia acredita tão fortemente na noção de subjetividade que essa é a base da nossa escuta, assim. Não é eu ser uma referência, mas o outro ser a referência dele. Eu estou ali para apoiar, através do diálogo, a que ele encontre os subsídios que ele precise para ser ele mesmo. Então, quando tem uma pessoa que vive muito diferente de mim e que tem valores muito diferentes de mim, ela percebe e ela conversa sobre isso. Então eu vou te trazer uma cena que eu vivi com uma mulher, mas muito rica, assim, eu acho que bilionária, que uma vez foi minha paciente. E eu atendia num consultório que tinha móveis muito modestos, que não eram móveis de design, sabe como é? Design assinado. Era um móvel de Vime, era uma poltrona de Vime, já com o tecido bem gasto, inclusive. E ela começou a falar comigo que eu era um bom profissional, mas que a minha sala não tinha a ver com quem eu era, que eu precisava dar uma repaginada na minha sala. Então, ali estava, por exemplo, uma diferença de valores. Então, eu conversei com ela que eu acreditava na beleza, de todo tipo. Eu acho que a beleza é importantíssima para a vida. Mas que a beleza que eu acessava ali no consultório não tinha a ver com o tipo de móvel. Que eu estou aqui para a gente conversar sobre a beleza de poder conseguir viver. A gente pode estar sentado num sofá de ouro, chorando da própria vida. Então, isso não é o objeto aqui. Eu devolvo a paciente para essa conversa. Agora, existem pacientes com qualquer tipo de tratamento que percebem que o seu terapeuta não coaduna com valores básicos, né? E eu acho que é um direito do paciente poder dizer assim, deu até aqui, ou não vou ficar porque tem inconsistências. Por exemplo, tem pessoas de qualquer tipo de corte religioso que falam assim, eu não vou para um terapeuta que não seja da mesma religião. Isso é um direito da pessoa. Né? Ou, por exemplo, o que tem acontecido hoje com a racialização das identidades, que é uma coisa maravilhosa que tem acontecido no Brasil, né? Assim, pessoas pretas querendo fazer terapias com pessoas pretas. Sim. Então, isso está acontecendo e eu acho isso muito bom. Mas existem limites para essa relação, sim. Tem momentos em que o paciente diz assim, não é com essa pessoa, tem que procurar outra pessoa. Mas é tentando que ele escolhe e que ele consegue descobrir qual é o parâmetro daquele encontro que vai fazer sentido para ele, sabe? Eu fico pensando quantas ferramentas você precisa ter para manter a calma ouvindo umas tosquices de algumas pessoas como pacientes. Porque a gente fica ouvindo umas coisas e você fala, meu Deus, e nesses últimos tempos a gente ouve tanta loucura. Como manter... Bom, primeiro que eu não mantenho. Eu estou falando de mim, né? Eu não acredito em neutralidade científica. Então, eu sou uma pessoa com emoções. Alguém que chega lá e fala para você algo do tipo, eu não vou me vacinar porque a vacina tem um chip... Por exemplo, de vacina eu não escutei especificamente, mas escutei absurdos horrorosos, inclusive sobre mim. Né? Olha, eu estou aqui porque eu acredito em você apesar de quem você vota. É uma loucura. Né? Então, esse tipo de coisa a gente tem tido que conviver. Agora, tem coisas muito mais comuns, por exemplo, eu atendo casais, né? Então, os homens hétero performando o machismo assim, de forma descarada, achando que vão ganhar de mim a aliança de gênero. Né? E eu
chego e faço uma intervenção e falo assim, olha, isso aqui é impossível da gente continuar a conversa com você fazendo isso com a sua companheira aqui na terapia. Aqui na terapia é um espaço para ela poder dizer. Então é inaceitável você rir do que ela diz, é inaceitável você desqualificar o que ela diz, interromper. Isso aqui vai ser uma pedagogia do encontro para vocês, mas isso aqui não é possível. Então, isso é um tipo de condução que não tem nada de neutro, né? Tem uma direção específica, aprendida inclusive culturalmente. Foram os feminismos que me ensinaram a fazer isso como terapeuta. Então, tem hora que a gente usa da própria emoção, da raiva, da indignação, para se transformar numa ferramenta terapêutica. Isso é ótimo. Eu quero falar de muitas coisas com você, mas eu quero falar, sobretudo, de um livro que você lançou recentemente, De Onde Nascem as Perguntas. E eu quero ler um trechinho que é: sonhar é como ir a um cinema que fica dentro da gente. De onde vem a inspiração para você falar com indivíduos que ainda estão se formando? Tudo bem? Pode falar? Posso continuar? Volto isso daqui, tá bom. Tá. Eu quero falar sobre muitas coisas com você, mas eu quero falar muito desse livro que me encantou e que você me disse que já está indo para a 2ª edição. E tem uma frase desse livro que eu marquei, que eu fiquei encantada e que todos os presentes que eu dou desse livro, eu marco essa página. Que é: sonhar é como ir a um cinema que fica dentro da gente. Eu queria saber de onde vem a inspiração para escrever para indivíduos que estão sendo formados ainda, porque eu acredito que deva ser diferente, né? Quando você parte de uma premissa que você está escrevendo para pessoas que já estão basicamente acostumadas a ler, a manejar um livro, a sua preocupação deve ser outra. Como é que nasce um livro infantil com essa profundidade? Olha, eu não sabia se eu ia conseguir escrever um livro infantil. Vários escritores já me disseram isso. A que mais me disse com precisão foi Socorro Racioli. Maravilhosa. É maravilhosa essa mulher, meu Deus do céu. Eu amo Socorro num grau. Assim. Eu amo os livros, eu amo ela, eu amo a família, eu amo tudo daquela mulher. Socorro me disse assim, que o livro vai se escrevendo. Depois você tem que lidar com o que você escreveu. Aí você pode editar, você corta, muda, não sei o quê, mas tem uma força imperativa quando a gente se coloca à disposição da palavra. Isso é muito louco, Fabiano. Porque você, como diz a Ana Sui, a gente mira no amor e acerta na solidão, entendeu? A gente mira num livro e escreve outro. Na hora que a gente vai escrevendo é que a gente vê o que precisa ou deseja ser escrito. Então, na hora que eu escrevi esse livro, eu parei, olhei o texto e falei assim, isso aqui é um livro infantil? Primeira pergunta que me veio. Demorou esse processo de escrita? Não, 1h30. Para! Foi, em 1h30 ele veio. Mas eu acho que... Psicografou o livro. Mas eu acho que os livros, eles começam a ser escritos muito antes do momento em que a gente senta para escrevê-los, né? Sim, com certeza. Porque a gente o escritor é um observador da também, vida. né? É um cavalo. Sim. É um cavalo. Bom, na hora que eu apresentei esse livro para Leila Bortolazzi, que é uma mulher brilhante, né? Agora está aposentada da eu ia editora. até perguntar, ela ainda está trabalhando? Não, né? Ela se aposentou com esse livro. Então foi recente. Recente. Então ela ainda estava super ativa. A Leila foi durante 40 anos a editora do Ziraldo. Sim, por isso que eu achei que ela já... Então é uma mulher extraordinária. Eu tive a sorte de ser editado meu primeiro livro infantil com esta biblioteca humana chamada Leila. Bom, a Leila pegou o texto do livro e chorou quando eu apresentei para ela. Aí eu comecei a chorar também, a gente se abraçou e ali eu não tive dúvida que eu tinha um livro, porque ela me deu essa certeza, eu não tinha essa certeza. Mas eu acho que o livro só aconteceu depois das ilustrações do Jonatas, porque
Para mim, um livro infantil é esse encontro, sabe? Sim. O meu texto não ganharia a relevância que ganhou se não fosse o trabalho artístico Eu tendo a concordar, porque dele. o Jonathan arrasou. É. O que a gente não conseguia entender, ou de certa maneira era mais difícil para explicar para uma criança, ele ilustrou tudo de uma maneira muito delicada. Isso. Então, eu acho que o livro infantil, e é uma coisa que eu estou começando a aprender, porque esse é o primeiro, eu já escrevi outro, já tem outro a caminho. Já na gaveta. E é um livro que vai falar sobre polarização política. Que interessante, para crianças. Esse eu vou comprar 50. Esse eu vou comprar 50. Alexandre, me diz uma coisa. Eu ficaria com você 5 horas, tá? Já descartei o que eu escrevi para falar com você, mas voltando ainda falando sobre formação de indivíduo, criança e adolescente, que a gente falou bastante aqui, a gente está falando com 600 cidades, então a gente está falando com universos familiares muito diferentes. A gente está falando aqui na Nova Brasil com dona de casa que ouve o rádio o dia todo, e a gente está falando também com aquela executiva que ouve o rádio para entretenimento na hora do trânsito, enfim. Dá para permanecer no afeto nesse mundo de cólera, familiarmente falando, para evitar essas solidões que a gente falou, esses silêncios patológicos? Como que a gente mantém o afeto nesse mundo de cólera? Primeiro, sobreviver à frustração. Encontrar todas as maneiras que forem saudáveis para sobreviver à frustração de não encontrar as pessoas do jeito que a gente gostaria. A gente tem padecido de uma frustração enorme de não ter o tempo que a gente gostaria para os nossos filhos, para os nossos amores conjugais, para os nossos pais, né? Sim. Então a gente construir maneiras de estar presente, né? Eu gosto muito de carta, né? Se eu coloquei um livro, tem um podcast com esse nome. Eu quero te contar uma história sobre cartas já já. Então eu acho que a gente pode mandar cartas do coração para as pessoas dizendo que a gente está sentindo falta, mas não tem como, o tempo todo. E carta não é e-mail, né? Carta não é e-mail. Carta não é e-mail. E a outra coisa que a gente pode fazer é se perguntar assim, como eu posso promover uma microcultura de esperança no humano? É assim, eu vou explicar para quem está nos ouvindo o que significa isso. À minha volta está todo mundo correndo, está todo mundo apressado, está todo mundo afobado, irritado, mas eu vou ali e passo um café e olho nos olhos dessa pessoa e falo assim, que bom poder ficar, ainda que seja 1 minuto com você. Posso te dar um abraço? A gente está voltando ao que é mais simples e mais essencial para sustentar a vida. A tecnologia, ela trouxe coisas maravilhosas para a gente, mas ela tem nos roubado do essencial. Sim. E o que todo mundo sabe fazer é o essencial, sabe? O essencial daquilo que as nossas avós nos ensinaram, os nossos avós, os nossos ancestrais, aqueles que valem a pena ser lembrados nesse aspecto, porque também tem gente que não vale a pena, óbvio, né? Já foi tarde. Mas essas pessoas que a gente traz na memória, eu tenho uma bisavó que viveu 100 anos, que ela é uma das figuras mais importantes da minha vida. E ela tinha uma bolsinha pequenininha assim, que ela carregava assim, e ela colocava essa bolsinha no colo e convidava a gente para sentar junto com ela no cantinho do sofá. Era um sofá assim, de 4 lugares, que ela tinha uma família grande, mas ela sentava no cantinho do sofá e chamava a pessoa para sentar junto com ela. Ela já estava meio surda, então você tinha que estar ali coladinho com ela, sabe? E essa imagem nunca me sai da cabeça, sabe? Assim, com quais pessoas eu tenho sentado no cantinho do sofá, com tempo, abraçando, sentindo o cheiro, sentindo o calor, sabe? Celebrando a vida. A gente celebra a vida aqui, ó.
aqui se encontrando, se abraçando, sabe? Se escutando, né? Então, esse tipo de coisa a gente tem desaprendido a fazer, mas voltar a isso é o elixir sagrado da vida. Eu não tenho dúvida. Vou te contar uma história antes de eu me despedir de você. Minha mãe tem um problema sério de visão. Ela é bióloga, formada, já aposentada e tal, mas ela foi contaminada com um microscópio aos 30 e poucos anos. Hoje ela tem 80. Então ela perdeu boa parte da visão dela. E aí, ela... São Paulo me deixa assim também, ainda tem isso. Deixa eu voltar rapidinho. Vou voltar, tá, Robson? Já tô sem respirar. Vou voltar. Não, vou voltar. Eu tô querendo o meu remédio, mas tá lá embaixo. Eu tô entupida e com rinite, coriza. Vou voltar. Eu quero te contar uma coisa antes da gente ir embora. Minha mãe, ela tem um problema de vista muito sério. Ela hoje, mês que vem agora, 25 de julho, ela completa 80 anos. E aos 30 e poucos, ela foi contaminada com numa lente no microscópio, ela é bióloga, que deu uma alergia absurda nas vistas dela. A gente ainda não era nascido, meu irmão e eu. E ela perdeu, de uma vista ela tem 30% e da outra vista ela tem 20 e pouquinhos por cento. Mas ela é super, faz tudo, trabalhou até se aposentar, enfim, não sei como conseguiu, mas trabalhou. Mas ela sempre teve muita dificuldade com tecnologia, porque a letra é pequena, a letra do teclado, e também enxerga pouco assim no teclado. Então, para ela ter uma vida ativa, ela sempre usou lupa. Ela usava o óculos, ela usa o óculos dela e lupa. Então, minha mãe sempre foi muito boa leitora. Muitas vezes eu comprava livros para minha mãe, imprimia tamanho grande para ela ler com lupa. Depois dos audiolivros, a vida mudou muito. Mas tudo isso para te dizer que até hoje, desde que eu fui morar sozinha no Rio, eu tinha 17 anos, eu estou com 44, a gente troca cartas. Ai, que coisa mais. Eu vou aos Correios, levo carta com foto do meu filho. Eu vou para Volta Redonda sempre, né? Porque é perto do Rio, então final de semana prolongado eu tô lá. E ela também vai muito à minha casa no Rio. Mas a gente tem esse hábito, desde que eu saí de casa, de trocar carta. Então, eu mando foto do meu filho, imprimo as fotos, mando por carta para ela ver. E esse livro me emocionou muito. E eu imprimi esse livro em tamanho grande para ela conseguir ler com lupa. Porque como era cartas de um terapeuta por vários motivos, solidão, não sei o quê, eu imprimi, encadernei para ela. Então ela tem uma bíblia desse livro, assim, uma coisa grande, porque eu imprimi ampliado, né? Para ela ler. E ela adora, então o livro dela é todo marcadinho, sabe? É todo com post-it, fala não sei o que, eu falei que eu ia te entrevistar, ela, fala que eu adorei, não sei o que. Alguns livros que eu sei que ela ia gostar, eu imprimi, tipo, eu imprimi Carla Madeira também para ela, nessa configuração grande, sabe? Então, queria muito conversar com você para te contar essa história pessoalmente também. Assim como a Ana, locutora aqui da rádio, veio até você dizendo que você mudou a vida da filha dela, a minha mãe te adorava na Fátima Bernardes, e aí quando ela soube desse livro, ela ficou... E aí ela já veio... Ela que comentou comigo, na verdade. É um livro que deve ser interessante, mas eu não vou conseguir ler, não sei o quê. E aí eu fiz isso para ela e ela leu e adorou, e é todo marcadinho, enfim. Então você Como é que é o nome dela? Você muda vidas, Alexandre. Como é que é Olga. Olga, eu quero falar com você, tá? Estou muito emocionado. Você é uma pessoa que ajuda esse mundo a ver o invisível que prescinde de microscópio eletrônico, o invisível que está no encontro com as almas. É para gente como você que eu escrevi esse livro. E eu te agradeço muito a honra de ser lido por você. Um beijo. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, viu?